Instância. Esse é um termo jurídico que pouca gente conhece, mas que faz toda a diferença, já que o objetivo é dar agilidade à tramitação dos processos. São 2 graus de jurisdição com estruturas, problemas e soluções bem diferentes. O certo é que isso, hoje, passou a ser um problema na Justiça Federal. Veja por quê na reportagem de Mariana Xavier. A justiça brasileira é alvo de muitas críticas. A mais comum delas é quanto à demora na tramitação dos processos. Mas será que o cidadão conhece mesmo o funcionamento desse sistema? Então vamos lá. Você sabe qual a diferença entre a primeira e a segunda instância? Não sei o que é julgado na primeira instância, também na segunda instância também não sei. Não, eu não sei o que funciona essa que você falou aí, muito pouco. Devia ser incluído isso um pouquinho, desde criança nos brasileiros, para ele poder saber um pouquinho. Tipo, eu não sei, entendeu? Eu estudei na escola pública e não sei. Parece que a Magda tem razão. Nas ruas, muitas pessoas pensam exatamente assim. Eu acho que deveria ter campanha, eu acho que deveria ter folheto explicativo. Todo o programa de educação no nosso Brasil tem que ser mudado. O povo não entende os seus direitos porque não é comunicado na escola. Depois de alguns minutos, esse gestor conseguiu explicar de um jeito bem fácil a diferença entre o primeiro e o segundo grau da justiça brasileira. A primeira instância é o primeiro processo, né? Quando assim que a gente entra. Aí a segunda instância é quando a pessoa recorre, né? Ela recorre, vê que não deu certo, não achou injusto, vai e recorre à segunda instância. É isso mesmo. Mas para entender melhor como tudo funciona, convidamos o juiz federal Valisney Oliveira para dar uma ajuda. Ele começa pelo significado de uma importante palavra. Instância significa momento, instante. E aí nós estamos diante de competência de juízes que recebem naquele momento, instante inicial, uma causa ou depois, um instante posterior, diríamos assim. A primeira instância ela é formada pelos juízes de primeiro grau, juízes concursados, no caso os juízes federais, né, que fazem um concurso, tomam posse e vão para as suas seções judiciárias, para as varas federais, né, e juízes de modo geral para as suas varas, e atuando, recebendo as causas originariamente, ou seja, as causas de modo geral, quase todas, primeiro vão para um juiz de primeiro grau ou juiz de primeira instância. E aí, a segunda instância é composta por um órgão colegiado. Aí a decisão é dada por um olhar colegiado, de vários juízes, 3, às vezes 5, depende da formação, né? E aí nós estamos diante dos juízes colegiados ou juízes de segunda instância, que são chamados desembargadores, né, dos estados, desembargadores federais, desembargadores do trabalho. Eles atuam em turmas, né, colegiado ou turma, né, dá a ideia de colégio, né, turma, câmaras, e porque eles dão uma decisão dentro de um consenso por maioria e vão reformar aquela decisão ou manter a decisão do juiz. A estrutura de todas as justiças que compõem o sistema judiciário é formada por 2 graus de jurisdição, a primeira e a segunda instância. Em casos especiais, como violação das leis federais ou da Constituição, ainda cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A organização do Poder Judiciário foi determinada pela Constituição Federal de 88. A primeira instância é a porta de entrada da Justiça, por onde chega praticamente todo e qualquer tipo de processo. E a decisão fica por conta de um só juiz. É a chamada decisão monocrática. O juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele é monocrático. Ele usa só ele e a sua consciência. Ele vai analisar o caso, segundo a lei, vai interpretá-la, ele decide só. Ou no seu gabinete, ou numa audiência, ele decide sozinho. Cabe à Justiça Federal processar e julgar as causas da União, autarquias, empresas públicas federais, como por exemplo o INSS e a Caixa Econômica Federal, entre outras. Hoje, o maior problema da Justiça Federal está na segunda instância. Essa opinião é unânime entre os magistrados. Os juízes federais de primeiro grau trabalham diretamente nas seções judiciárias das capitais do país e nas principais cidades do interior. Já a Justiça de segundo grau é composta por 5 tribunais regionais federais distribuídos da seguinte forma. A primeira região abrange os seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Minas Gerais,
Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e o Distrito Federal. A segunda região, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira, os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já a quarta região é responsável pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E, por fim, a quinta região abrange os seguintes estados: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Além dos recursos que vão parar nos TRFs, a Justiça Federal de Segunda Instância também atua na chamada competência delegada, o que aumenta ainda mais o fluxo de trabalho. As questões previdenciárias são, segundo a Constituição, podem ser julgadas em primeira instância ou primeiro grau pelos juízes de direitos dos estados em lugares onde não há Justiça Federal. E o recurso dessa decisão do juiz de direito vai para o Tribunal Regional Federal e não vai para o Tribunal de Justiça, porque a competência é federal e foi delegada só na primeira instância, na segunda instância não. E aí um Tribunal Regional Federal acaba tendo matérias julgadas por juízes de direito em primeira instância, em matéria previdenciária, e por juízes federais cuja tendência é aumentar cada vez mais, porque nos últimos 10 anos foram criados centenas de cargos de juízes federais, julgando em primeira instância, e não houve esse aumento dos tribunais regionais federais, que ficaram aí em 5, desde a Constituição de 88. A primeira região é a mais sobrecarregada. Tem nas mãos a responsabilidade de cuidar de 14 estados, sem contar com a dificuldade, por exemplo, de acompanhar o processo à distância. A primeira região abarca 80% do território nacional. Ela abarca 14 unidades da federação. Tem peculiaridades continentais, porque nós temos o norte, o meio-norte, o centro-oeste, o sudeste do país, todos na primeira região. Isso faz com que as nossas necessidades sejam bem maiores do que o resto do país. Por quê? E precisamos, então, encontrar efetivamente um caminho que leve essa primeira região à celeridade, à eficiência, e, para tanto, precisamos equipar os juizados especiais federais, especialmente as turmas recursais. A Associação dos Juízes Federais do Brasil vem há muitos anos lutando pela criação de novos TRFs pelo Brasil. E é isso que você vai ver na nossa próxima reportagem.